Olá pessoal, aqui é o PodDel, que já é oriundo do Instituto IDEL, o IDEL, tá? Há cerca de 3 anos eu gravei vários vídeos assim chamando a atenção dos pais, né? Quando vocês forem assistir esse PodDel, vocês vão verificar o meu interesse, né, de educadora, de abrir, né, de fazer esse podcast. Então, há muito tempo eu já queria fazer nesse formato. Então, a quem interessa esse podcast? Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Lourdes Lucena, psicopedagoga clínica, já atuo há mais de 30 anos com crianças, consultório, sempre tive escolas, sempre trabalhei com criança, estou no ramo há muito tempo, tá? Mas hoje eu estou me dedicando exclusivamente a esse Instituto de Desenvolvimento Humano Lucena. Então eu vou ler uma frase e depois eu faço a abertura explicando para vocês. Hoje, essa temporada, ela é específica para as dificuldades de aprendizagem de anos iniciais, né? Na primeira infância, a gente chama a primeira infância de 0 a 5 anos, que muita gente diz, não tem dificuldade. Tem sim, porque essas dificuldades, elas são acumuladas na educação infantil e se arrastam. Quando a criança entra com 6 anos para ser alfabetizada, aí vem todas as dificuldades, aquelas que não foram trabalhadas naquela educação infantil. Então eu vou ler uma frase aqui e vou explicar para vocês que esse podcast chamado PodDel, ele é direcionado aos responsáveis, né, pais e mães, avós, sei lá quem for, né, educadores, profissionais da educação e da saúde. Lógico, temos muito a trocar. Então, nós vamos trabalhar em forma de temporada. Eu não vou desaparecer novamente, prometo. Então, nós vamos trabalhar em forma, cada temporada, nós vamos atuar com a dificuldade em uma idade, porque esse podcast, ele é exclusivamente temático com as dificuldades de aprendizagens por faixa etária, que isso é muito importante. É lógico que uma mãe que já tem seus filhos de 10 anos em diante não vai querer assistir, mas as dessa faixa etária deveriam assistir, deveriam fazer contato, deveriam fazer perguntas, questionamentos, aquelas questões que eu não saiba responder, eu vou buscar ajuda, né? Vou trazer profissionais também. Então é muito importante. Então, como eu havia dito, cada temporada atuará em uma faixa etária, trazendo explicações, trazendo embasamento, trazendo conceitos, e cada temporada ela terá a duração de 3 meses, ou seja, 12 episódios, que aqui eu vou ler para vocês daqui a pouco, tá? Então, vou ler primeiro uma grande frase que está aqui. Quanto mais cedo conhecemos os sinais, mais chances temos de apoiar nossas crianças com acolhimento e oportunidades reais de desenvolvimento. Ou seja, quer seja a escola, quer seja a família, detectou uma dificuldade, não ignore, não diga que é assim mesmo, porque não é assim mesmo. Dificuldade é dificuldade, tem as dificuldades as quais eu vou colocar aqui e vocês vão entender. Tem que buscar ajuda cedo, sim, que é para, por exemplo, eu na condição de psicopedagoga, eu sempre utilizei o termo de corda, né? Eu não posso pegar isso aqui, que é do microfone, mas se você pega uma corda e vai fazendo um nó, o primeiro nó que surgiu, aí você ignorou, aí vem o segundo nó, o terceiro nó, e quando a criança faz 6 anos, ela carrega essa corda cheia de nós, de dificuldades, e aí o desabrochar dela, ela vai desabrochar com certeza, porém com menos desenvoltura, com menos desenvolvimento. Por quê? Porque aqueles nós estão ali,
estão ali. Então teria que ter mais atenção, não tem. Não sabe seguir regras, porque isso foi falho lá atrás. Foi negligenciado. E muitas das vezes essa negligência é da família. Não busquem culpados. Isso vem de casa, entenderam? Então, eu na minha estrutura de vida, né, de diretora, supervisora, professora, tudo, e em todo escalão que eu trabalhei, em todas as esferas aqui do Rio de Janeiro e até de Minas Gerais, que eu também trabalhei lá, quer dizer, eu me deparava com essas questões. A criança não quer ter limite com o professorado, por quê? Porque não aprendeu a ter limite dentro de casa. Isto já é uma dificuldade ocasionada justamente por essa questão de não querer saber, de negligenciar, porque é mais fácil. É mais fácil do que dar limite. Então, eu sou a Lourdes Lucena e esse programa, esse podcast terá o título principal de Psicopedagogia em Ação. Em ação porque cada temporada trará 12 episódios, onde nós temos palestras, temos entrevistas e temos aqui a professora falando. Então, é muito importante que possamos identificar tais dificuldades ainda na educação infantil. Só tem dificuldade quando começa a aprender a ler. Não, essas dificuldades, elas já são ali. A criança já veio com o seu kit de dificuldade. Então, quando a criança começa a escrever e aí a letra não consegue escrever na linha, não consegue um monte de coisa, não consegue decodificar nada, já estava sinalizado lá na educação infantil de 0 a 5 anos. Então, existem os atrasos da fala, o atraso motor, o atraso... Tem N tipos de atraso que aí prejudica lá na frente. E aí você deixa para cuidar depois de 6, 7 anos. É tarde. Tá, gente? É tarde. Não devemos deixar, não. Então, o quadro de hoje, né, que é o episódio de hoje, que nós vamos ter nesses quadros, nesses encontros, que teremos 12 encontros, né, chamado episódios, nós vamos ter o quadro Descomplica Aí, o horário assim, descomplica aí, é para falar de quê? É para nós conceituarmos, definirmos o que trouxemos em cada episódio. Temos os tópicos que vamos trabalhar em cada episódio. Temos perguntas quando tivermos entrevistas. E temos dicas em cada episódio. Então, e temos a parte de encerramento, com frase, essas coisas todas, tá? Então, eu vou fazer a abertura aqui, o que são dificuldades de aprendizagem na primeira infância. Primeira infância, para quem não é sabedor, é de 0 a 5 anos. Mas bebê já apresenta dificuldade? Claro que apresenta. Quando uma criança, por exemplo, uma criança que vai para a creche cedo, né, geralmente 3, 4 meses, 6, sei lá, existe uma estimulação precoce para bebês, né? Eu fui supervisora de creche, e uma creche renomada. Então, nós mandávamos que os recreadores, babás, chamado assim, né, professores, fizessem a estimulação precoce para que aquela criança possa ter sua motricidade trabalhada. E ali a gente via crianças que, ficava na sua zona de conforto, nem queria rolar. Então o profissional ia, rolava, porque é tipo 2 colchonetes de adulto, né? E as crianças, você dá o toque e a criança vai rolando. E aí, aquelas crianças mais espertas, elas rolam, que você tem que ter até cuidado para não ir até a parede, né? Então, e tem aquelas outras que não saem do lugar, mesmo que você dá o toque, ela não sai. Então, aquilo ali já é para prestar atenção, já é uma sinalização
quer seja para os educadores, quer seja para os pais. A nossa abertura é, então, aquilo que eu já li, né? Quanto mais cedo pudermos observar, detectar, indicar e buscar ajuda, nossa, é um adianto grande lá na frente. Então hoje nós vamos apresentar, quer dizer, estou trazendo a apresentação inicial, né? E mais já o primeiro episódio, o que são dificuldades de aprendizagem na primeira infância. Eu já citei algumas coisas aqui, né? No quadro Descomplica aí, que eu tenho que falar, né? Eu disse que ia ter quadro, Descomplica aí, descomplica o quê? Que é a dificuldade da aprendizagem. São barreiras que a criança encontra para desenvolver suas habilidades cognitivas, emocionais e motoras. Tem criança que basta você chamar a atenção, não faz assim, faça assim, e a criança abre uma boca que parece que você bateu, que você, sabe, fez coisa, mas isso é a forma que ele encontra de querer driblar. Não, ele não aceita o limite, tá? E a mãe com peninha vai lá e cede, tá? Tem que ter muito cuidado. Que interfere no aprender. Nem sempre significam um transtorno. Podem estar ligados a atraso. Então, tem uma diferença de transtorno e atraso. E ligado a fatores emocionais ou contextuais. Então, quais são os tópicos desse episódio? O que são dificuldades de aprendizagem? Vocês sabiam que dificuldade de aprendizagem tem a abreviatura de DA? Assim como TA, assim como TDAH. Eu vou adiantar para vocês de primeira mão que toda terça-feira é o dia da psicopedagogia com as dificuldades de aprendizagem por faixa etária. Nós liberamos o vídeo no YouTube chamado IDEL, I-D-E-H-L, IDEL. Então vocês vão assistir, compartilhar, deixar seu like, deixar crítica. Deixem crítica construtiva, não deixem crítica destrutiva, porque aí tem que ter embasamento, né? Para criticar tem que ter embasamento. Se não tiver fundamentação, não perca seu tempo. Aqui eu quero perder tempo dando explicações, passando informações. Então, deixe seu like, compartilhe, chame suas amigas que têm filhos para assistir. Isso aqui é uma informação gratuita, sabe? Porque o saber está sempre no ar, a tecnologia está aí. Então aqui os tópicos que nós temos que desenvolver hoje é o que são DA, para vocês entenderem, né? Que é a dificuldade de aprendizagem. Conceitos e exemplos. Diferença entre atraso de desenvolvimento e transtorno. Fatores emocionais, familiares e escolares podem influenciar. A importância da observação atenta na educação infantil, sim, é o qual eu já abri falando. O papel do psicopedagogo na primeira infância. Aí aqui tem umas questões que eu passo para vocês e vocês podem repassá-las para mim. Como diferenciar cada criança? Como diferenciar? Cada criança tem seu tempo. Sim, vamos falar disso. Quem tem mais de um filho, não comparem, respeitem. É o tempo dele, sim. Entenderam? Quer dizer, mas ele está com transtorno, na dificuldade. Não, ele tem apenas um pequeno atraso. Um é mais rápido, o outro é mais lento. Eu fui alfabetizadora há muito tempo e isso eu via de perto. Às vezes, eu sempre fui uma professora de grande exigência comigo mesma, né? E ali eu ficava agoniada, quando dava outubro eu queria todo mundo lendo. E eu me lembro que tinha uma criança que não leu até outubro. E eu queria que todos lessem. Eu nunca aceitei reprovação. A escola não é para reprovar. A escola é para aprovar. Mas não é para aprovar de qualquer jeito, não. É para aprovar com vergonha na cara. A única escola que aprova direto é a educação infantil. Assim mesmo, se tiver alguma comorbidade,
ele deve repetir ou não, de acordo com a comorbidade, tá? Então, sempre que a criança deu um possível sinal de dificuldade de aprendizagem, temos que correr sim. Então a pergunta é: como diferenciar cada criança que tem seu tempo de um possível sinal de dificuldade de aprendizagem? Ora, então as crianças têm suas próprias características, elas levam um kit combo, né? Kit ou combo, eu brinco assim, da educação que recebe em casa, e vai para a escola e lá ela aprende um outro combo. E se esse combo não for um pouquinho parecido que seja com o do seu lar, ele entra em conflito. A mãe deixa tudo e a professora não deixa. A professora não deixa porque a professora está ali para ensinamentos. A escola educa no sentido de ensinamento e a família educa no sentido amplo da educação, limite, respeito, entenderam? Acolhimento, empatia, isso deve vir de casa primeiro. A escola trabalha reforçando, tá? Eu tive 3 escolas de educação infantil. Eu observava muito. Aí vocês falam: professora, você está falando da educação infantil? E se eu falar para vocês que uma criança de 3 anos cuspiu na cara de uma professora? E eu carinhosamente fui conversar com ela, ela preparou o cuspe para dar na minha cara também. Eu, como dona da escola, chamei a avó e falei que queria que tirasse. Aí ela pediu para continuar, eu falei: ela vai continuar até o final do ano, mas se ela repetir, eu tiro. Sabe por quê, vó? A culpa é sua, porque não dá limite. Porque uma criança que cospe na cara da tia, toda carinhosa com ela, vem cuspir na minha cara, eu adoro criança. Eu nunca fui diretora de ficar em gabinete o tempo todo, não. Eu vivia em sala de aula brincando, contava história. E aí a criança arma um cuspe para mim também. Então ela não tinha noção de carinho nem respeito. Era altamente mimada. Entenderam? E aí no final do ano a avó tirou. E eu dei graças a Deus. Porque criança assim é um atraso na escola. É um atraso. Tinha outra que levantava a mão para bater, sim. Mas aquilo já era uma questão, qualquer coisa que fazia, ela apanhava. Ela estava já reproduzindo o que acontecia em casa. Tem essas questões também. Quando vocês falam assim, as mães da educação infantil falam assim: vai para a escola, pago tão caro, uma escola é carésima, só para rabiscar, só para massinha, só para isso, só para aquilo, né? Quer dizer, tinham que ter noção. Vocês sabiam que lá fora, em outro país, a educação infantil é a educação mais cara. Mais cara. Por exemplo, se hoje, na atual conjuntura, eu resolvesse abrir uma escola exclusivamente de educação infantil, eu cobraria o olho da cara. Porque eu não me interessaria por outro. Lógico, a minha escola ia até o 5º ano. Depois eu tive escola de adulto, formando professores, preparando. Mas eu tive uma só de educação infantil, tá? E a outra era tipo creche e educação infantil. Então, vocês vejam bem, tem que ser carésimo mesmo. Porque uma escola de valor não deve colocar mais do que 10 crianças na faixa de 1 ano, 2 anos. E com auxiliar, sim, sai caro por isso, entenderam? Então sai caro por essas questões. Quando a mãe diz: ele só rabisca, não traz um desenho para casa. Tenha compaixão, tenha conhecimento. Para de falar coisas equivocadas do seu achismo, das suas crenças limitantes, as quais você foi criada e quer criar a mesma coisa. Tá aí a tecnologia com tanta informação. Estou eu aqui gostando ou não, mas eu vou falar verdades. Vou falar verdade porque eu não sou do achismo. Quando a criança rabisca, está simplesmente trabalhando a coordenação motora fina. Quando está nos joguinhos, ele tem que aprender a compartilhar com o outro, a trabalhar em grupo,
Aí é que começa a se construir a empatia, o acolhimento daquele que sabe menos que ele, porque na sala de aula tem isso, porque uma coisa é a faixa etária, todos da mesma faixa etária. Outra coisa é o desenvolvimento de cada um. Então, quando a família colabora, quando a família é proativa na sua cria, ajudando no desenvolvimento, a criança chega da escola, ô meu amor, o que você fez hoje de bonito? E não aquelas questões, alguém te bateu, a tia zangou, me poupe, tenha vergonha, respeito pelo trabalho do professor. Eu, enquanto supervisora de outras escolas que eu fui, eu nunca permiti professor falar com a mãe no portão. Sabe por quê? Vou falar para vocês por quê. Porque tinha mãe que achava, já que a escola era cara, eu nunca botei escola barato, porque tinha que pagar. Então, a escola era cara e as mães chegam e jogam isso na tua lata, como se você não fizesse nada, você não fizesse a devolutiva com prazer, com desenvolvimento. Então, aquelas mães que reclamavam, a escola é cara, e aí no portão elas ficavam tititi, tatatá, sabe, fazendo troca de questões equivocadas. Então a primeira coisa que eu fazia na condição de diretora era fazer reunião e dizer que eu não queria saber de tititi no portão. O portão ali não era questão. Levasse para a reunião suas pendências, seus questionamentos, que eu estava ali para responder a tudo. Então eu acabei, a escola que eu trabalhei como diretora, como supervisora, isso eu acabei. E a mãe que queria falar, vinha falar ou com a coordenadora ou comigo, que eu era ou supervisora ou diretora, né? Então, primeiro passava pela coordenação, se a coordenadora não tivesse competência para resolver, que às vezes era pepino grande, né? Trazia para mim, eu dava a solução, mas a mãe, quero falar com a professora Lourdes. Pode deixar entrar. Não tinha essa. Agora, com o professor, não. Reflitam antes de chegar na escola. Às vezes tem aquela mãe que está passando sufoco financeiro, marido desempregado, eu vivi isso tudo, né? E também aquelas mães que não estão no relacionamento afetivo, em seu casamento feliz. Olha, pode apostar, repassa tudo para o professor. Vocês não têm noção, eu tive muitos professores chorando e eu tinha que trabalhar muito o emocional dos professores. E foi aí que eu comecei a tomar medidas muito cedo de não deixar mais mãe falar. A mãe podia, a mãe marca, tal dia tem balé, tem inglês, tinha natação, essas coisas. Eu falava, então nesse horário é o horário que as mães podem vir. Então durante a semana tinha assim umas 3 atividades extras, 3, 4. E nesse horário era para receber as mães, então os professores não ficavam à toa, não. Agora a mãe também não tinha o direito de chegar ali e ficar alugando 1 hora, 2 horas, porque às vezes tinha 2, 3 mães para atender aquele dia. Então com isso eu acabei com os tititi no portão, que isso aí é uma coisa assim sem educação, e com isso não tínhamos mais problemas, porque as mães passaram a entender. E cabia a mim, enquanto diretora ou supervisora, ou os coordenadores, na reunião, pedir encarecidamente que tragam suas dificuldades para nós atuarmos. Porque, afinal de contas, o papel da escola, da creche, da educação infantil e em outros níveis, o papel da escola é cuidar da criança, não é de cuidar de mãe. Um dia eu recebi uma crítica e eu gostei e concordei. Sabe qual foi a crítica que eu recebi? Tia Lourdinha, como você é uma babaca com as crianças. E eu escutei. Mas você não tem paciência nenhuma com as mães. Aí eu só perguntei, eu faltei alguma vez com educação com você? Aí ela, não, tia Lourdinha, você é super educada, mas a nível de paciência, eu falei, por quê? Você quer que eu perca o meu tempo? Você entra na minha sala e fica aqui 1 hora, 40 minutos, não respeita, fala palavrões, fala mal da professora, então tolerância zero mesmo, porque eu estudei para cuidar da criança. Para os pais, eu tenho que fazer a devolutiva da mensalidade que ele paga, né? Oferecer um trabalho de qualidade
Para vocês terem uma ideia, a minha escola era uma escola da linha frenetiana, uma escola que as crianças fazem. Então, caiu no chão, caiu, a criança entornou, não tem importância. Tem um pano de chão ali e um balde. A criança pegava. Tinha servente? Tinha. A servente vinha e limpava depois. Com isso, algumas mães, assim, metidas, chegavam assim: meu filho não está numa escola pagando caro para ser faxineiro. Aí eu explicava: não é faxina. É entender que ele pode entornar tudo. As crianças traziam merenda de casa, entornavam. Criança 2, 3, 4 anos entorna porque não tem a coordenação motora adequada. Então, quantas das vezes que eu tinha cantina, a criança entornava o suco ou as coisas, até biscoito no chão, a gente não deixava comer nada do chão. Então, o que eu fazia? Eu pegava a merenda da minha cantina e eu dava. As mães não sabiam. Elas ficavam sabendo assim, quando chegava de 6 em 6 meses, eu contava as coisas que aconteciam e elas não sabiam. Eu falei: porque não era para vocês saberem, não era importante? Ia punir a criança. Chegasse em casa, ia dar um esfregão na criança porque entornou o suco, porque não comeu o que a mãe mandou. Entenderam? E até os integrais, que às vezes nunca fazia birra, não queria aquela comida, choravam muito e ficava querendo a comida dos outros, né? E a gente também tinha a parte de comida. Quantas vezes eu dei comida para a criança e não precisava falar isso para a mãe? Porque eu fazia porque eu entendia da coisa. Não fazia com lucro, pagavam aqueles que as mães não levavam. Mas muitas das vezes aquela criança estava saturada, não queria aquela comida. Entendeu? Tipo seletividade alimentar que hoje se respeita, quer dizer, entre aspas, que nós vamos ter uma palestra sobre isso, né? Então, gente, não pensem que o rabiscar é só rabiscar, porque eu vou falar para vocês, hein? Uma linha que seu filho rabisca, quer seja na escola, quer seja em casa, é uma fala. Vocês é que não sabem decodificar o rabisco dele, que se chama garatujas. É a fase das garatujas, certo? O desenho, tudo tem a sua evolução. A bolinha é mamãe, depois cria 2 chifrezinhos, é mamãe, depois 2 chifrezinhos para baixo, é mamãe andando. Tá entendendo? Então é preciso entender. Pesquisem, sondem, acompanhem pessoas que estão oferecendo serviço grátis para vocês. É importante que vocês tenham um conhecimento adequado para nas reuniões vocês questionarem o que é pertinente realmente e não perder tempo. Tem muita gente que odeia a reunião de pais, mas odeia por isso, porque chega lá, não pergunta o que é pertinente. A escola começa a passar assim, mas os pais não perguntam, mas depois ficam de tititi no portão. Ora, isso eu não permitia, tá? Então, é importante, massinha, meu filho não faz nenhuma coisa com massinha, né? Nenhuma escultura. Ora, ele pode ser um escultor no futuro, mas hoje ele quer bater o cotovelo. Qual é o problema? Porque o cotovelo é descarregando tensões. Meu filho não gosta de desenhar, mas ele gosta da massinha, ele gosta de pintor. Mas ele não pintou, ele lambuzou tudo, porque é isso que ele entende que é pintura, por enquanto. Respeita essa faixa etária que é tão importante. Eu digo para vocês, para se construir um grande cidadão, é preciso construí-lo na educação infantil. Entenderam? Uma educação infantil bem estruturada, ela tem a qualidade de vida adulta superior a uma universidade, porque a universidade não te constrói, te dá o diploma e você trate de seguir em frente, se for esperto, né? Porque o diploma não vai te levar muito a lugar nenhum, não. Então vamos lá aqui, seguindo. Então, quais são os primeiros comportamentos que a escola deve observar? Bom, eu já citei vários aqui, mas a escola observa esses quesitos, sim. Porque a escola até hoje, tem muitas escolas, o que eu percebi trabalhando na rede pública e trabalhando na particular, em várias escolas, o que eu percebi, a rede pública,
ela tem, às vezes, seus profissionais querendo fazer um trabalho melhor de base, mas o sistema só quer aquele tantinho. Sistema desgraçado. E, às vezes, até a própria diretora, ela quer mais, mas ela tem que respeitar o que vem lá de cima. E, às vezes, quem programou tudo para ser executado nunca enfrentou uma sala de aula, nem sabe o que escreveu. Ah, cobra isso, cobra aquilo, sabe? Eu formei muita gente até hoje me liga, essa semana mesmo me ligou: tia Lourdinha, eu passei em concurso, estou passando isso. Eu digo: aguenta que tu precisa desse emprego, né? Eu não posso desestimulá-la, né? Aí eu digo: qualquer dificuldade me liga, depois das 10 eu te respondo. É assim que eu faço, né? Então, essa observação, esse comportamento, são comportamentos que saem fora da caixinha, não é? São comportamentos que saem fora da caixinha. Então, dizer que uma criança tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque comparar, né? Porque eu tive uma mãe que a criança tinha 4 anos e meio, né? E antigamente, como eu ia dizer para vocês, antigamente as escolas particulares, até hoje, né? Elas vivem assim em disputa, quem dá mais. A criança não é produto de disputa, é um grande equívoco. Então, nunca tive muitos alunos porque a disputa. Não. Eu sempre cobrei das crianças, porque as crianças são muito inteligentes. Então, a mãe, a avó, a tia, a babá, os professores que subestimam essa inteligência, poxa, tá amarrando as perninhas, os bracinhos, a boca, o olho, tá amarrando tudo da criança. Então, quanto mais você cobra, mais cobrar dentro da faixa etária, é isso que eu tô falando. Mas eles dão, e ali você vai observar, tem aquela criança que vai brincar com aquelas torres, né? Aquele pequeno engenheiro, aquelas coisas, brinca, e aí quando ele não tem o equilíbrio, né? A coordenação fina para ter a sustentação até o final. Vai cair, então tem aquela criança que ri, sabe? E bate palma. E tem aquela outra criança que pega o jogo e joga longe. Aí você já está observando esse comportamento. É um comportamento agressivo? É sim, é sim. Que ele não tem o direito de jogar os brinquedos, porque os brinquedos não custaram o dinheiro dos pais deles. Tá entendendo? Então, tem essas questões todas. Então, uma escola que agrega valores, empatia, acolhimento, a criança... Lourdes, mas numa escola tem criança que morde 2, 3 anos. Morde sim, mas não morde de maldade. Teve uma vez que numa escola, eu tenho muitos causos, né? Então, numa escola de Jacarepaguá, eu era diretora. E aí, um pai disse que abriu um processo em cima de mim, não da dona, porque quem responde processo são os diretores, viu, gente? E aí, eu não estava lá, eu estava de plantão em outra escola. Aí eu falei: olha, pai, eu estou de plantão hoje, só largo às 5. Aí é Jacarepaguá, eu moro no Meia. Então, amanhã cedinho não é meu plantão aí não, mas eu vou aí, porque eu estou vendo a sua aflição. Chegando lá, tinha uma criança muda, não é muda, é surda que a gente fala, né? Surda, e sua fala, os pais eram muito dedicados, colocavam em fono, tanto que algumas vezes, eu ia no transporte que eu queria ver o comportamento dele. E esse menino, um dia, eu fui levá-lo em casa e botei ele no meu colo. E ele ficava, Aí eu falei: ele tá me chamando Lulu, né? Ele já tinha 4 anos. Aí botava a mãozinha dele e falava Lulu. Aí ele falava Aí eu falei 10. Só não saiu L, porque ele não falava, né? Tá bom. E ali, uma outra criança na disputa com ele, por um brinquedo que é normal a disputa, 4, 5, né? Toda a faixa etária tem a disputa, por um brinquedo. E aí, o garoto foi tomar dele, ou ele foi tomar do garoto, já não lembro mais tanto. E aí, ele não quis dar, ou o garoto não quis dar. Ele, gente, mordeu o nariz do garoto, quase que solta o nariz. O pai estava certo de um lado, mas se descontrolou de uma forma que
queria bater na professora, a professora teve que se esconder, e aí xingou tudo de direito para mim, né? Não me afetava em nada, eu nem lá estava, né? E se tivesse, eu ia dizer para ele que eu ia chamar a polícia, que ele, dentro de uma escola, né? O diretor é figura máxima, né? Uma políciazinha, um processinho faz bem, né? E ali, eu fui no dia seguinte, me tranquei com ele na sala, eu falei, pode falar tudo, eu soube que o senhor me xingou. Ai, desculpa, eu estava descontrolada. Eu falei, mas não pode, né? Aí vai além. Eu já lhe faltei com respeito alguma vez, e foi. E ali eu coloquei para ele, fiz com que ele se colocasse no lugar do outro pai, que eu soube que ele cercou o pai para bater no pai do menino, né? Do menino, que quem mordeu foi o menino surdo. E aí um absurdo, né? E depois eu reuni os dois para ele pedir desculpa ao pai também, né? Me pediu desculpa e pedi desculpa ao pai. Tá entendendo? Mas isso foi numa disputa de brinquedo. Então os dentinhos de 4 anos já é um dentinho bom, né? Então realmente o dente chegou a enfiar nas narinas. Então o pai, ele teve aquele surto de receber o filho com aquilo. Eu entendo mesmo. Mas eu não entendo essa violência, sem entender que criança cai em disputa. Como é a disputa na educação infantil? A gente deixa eles disputarem porque eles têm que aprender, né, a se defender e aprender também ter o limite, ter o respeito, dividir, compartilhar, acolher, isso tudo. Mas quando a gente observa que está demais, aí a gente faz a intervenção, tá, gente? Não é bem assim, não. Então, nesse caso, a professora disse que estava, já estava perto, estavam já guardando os jogos, e aqueles dois não haviam guardado. Então, houve a disputa, com certeza, ela não observou. Deduz isso, que ela tinha que ter um olhar, porque ele, por falta da comunicação, ele age com a ferramenta que tem. Tá? Então assim acontece muito em creche, 1 ano, 2 anos, é disputa. Eles descobrem que quando morde, o outro chora e larga, mas quando ele é mordido, aí ele para de morder. É engraçado, né? É engraçado, mas a escola nunca deve estimular. E eu já tive uma psicóloga trabalhando em minha escola que ela disse, manda morder também. Dispensei ela, porque, pelo amor de Deus. Então, é a lei dente por dente, olho por olho, dente por dente. O papel da escola não é esse. O papel da escola é apaziguar, né? Dar limite àqueles, né? Os menores, as crianças, quando não tem limite, assim, tem o trenzinho, tem a fila para poder ir para o escorrega, aquela coisa toda, e tem aquela criança sem limite que ela não respeita, ela vai direto para subir. Aí, minha orientação para os professores, pega ela pela mão e bota ela lá no final da fila, que vai estar mais longa. E se ela não respeitasse pela segunda vez, senta ela ali para ela pensar. Isso aí elas ficavam 2 minutos, porque não pode ficar muito, né? Mas aí, com aquela solução, aquela forma de dar limite, ela terminava respeitando, né? Já tive criança de 3 anos que chega e dá-se uma bundada no outro e o outro cai. Não, isso não existe. Existe. A perversidade está lá dentro. Está lá dentro. Tá? Então, se a escola não cuidar, se a família não observar esses alertas, isso só vai crescendo igual massa de bolo. Isso não é fácil, não. Então, esses primeiros comportamentos que a escola deve observar, entendeu? E a casa. E é muito importante que os pais compreendam a minha fala, que a escola está ali a favor da criança. Mas tem mãe que quer ensinar a escola a trabalhar. Então, como eu estava dizendo, uma advogada chegou cheia de lei em cima de mim, porque eu quero que minha filha seja alfabetizada, porque o priminho já está lendo. Porque eu sou advogada. Eu falei, bom, parabéns para você que é advogada, mas saiba que eu também sou bem entendida de lei, tá? Porque eu ministro aula de políticas educacionais. Então, são essas que você deve se referir a mim. Senão eu entendo como ameaçadora. Falei para ela, mas você é advogada do portão para fora, mãe. Dentro da minha escola você é apenas uma mãe e eu sou a diretora.
Aí eu tenho que me impor, né? Aí eu falei, se você quiser tirar a sua filha da minha escola para colocar em outra que vá alfabetizá-la com 4 anos e meio, vá, eu vou morrer de saudade da criança. Do dinheiro não, mãe, eu ganho dinheiro lá fora. Isso aqui para mim, eu ganho dinheiro lá fora. Numa palestra eu ganho mais do que eu ganho aqui no mês, né? E também esnobei, né? Esnobei para ela parar de ser abusada, porque tem um canudo de direito, doutor. Não é doutor nada, quem fez direito não é doutor. Vai fazer um doutorado para ganhar o título, né? Então, que arrogância, que petulância, comparar a filha com a outra. Ela tirou mesmo, eu falei, pode tirar, tirou. E eu soube que depois a criança chorava beça querendo voltar para a escola, entendeu? E uma outra também veio também, por exemplo, a minha filha com 4 anos e meio, às vezes ela ficava na sala da alfabetização como ouvinte, porque ficava na escola o dia inteiro, né? Ela estudava um período, o outro era para atividade livre, mas ela fugia e ia para a sala, ela gostava da professora. E quando eu vi minha filha estava lendo tudo e todo mundo bota para o 1º ano, eu digo não, ela só tinha 4 anos e meio, eu digo não, ela está lendo porque ela é precoce, só isso. Eu não quero uma miniatura de adulto, então eu morria de fazer palestra por faixa etária com as mães, até que uma mãe insistiu também. Eu falei, tu vai ficar escondida aqui na minha sala e daqui eu vou dar um jeito de você escutar o choro da sua filha. Tirei a garota de 5 anos, né, e coloquei a criança na turma de alfabetização. Eu falei, eu dou 3 dias, se a tua filha não der um show de choro, você pode tirar daqui, mas senão quem vai chorar é você. Aí ela, que isso, tia Lúdia? Eu digo, quem vai chorar é você vai chorar, que muitas das vezes eu me seguro para não chorar, pelas as coisas absurdas que vocês querem cobrar aqui da escola. E aí a criança ficava assim, tia, não deixava a professora dar aula. Eu quero meus amigos, eu quero a minha tia. E não bastou um dia, a mãe começou a chorar. Eu falei, viu? Me pede desculpa. Você estudou para cuidar de criança? Não, né? Você é mãe, só isso. Você é mãe. Então você paparica em excesso, não dá limite, e acha que a menina é grande. Ela é grande então, porque ela é grande, coitada, é condenada a ir para a alfabetização para o 1º ano. E eu expliquei, né, que a criança sente falta da faixa etária dela. Ela pode ter uma inteligência acima, mas na hora de brincar, ela quer brincar dentro daquela faixa etária que ela se encontra. É isso que os pais têm que entender, não querer pular etapa. Pular etapa é um grande prejuízo. Então, é importante que vocês observem. E quando vocês observarem, não tenham vergonha, peçam ajuda à professora. Assim, professora, você já observou se fulano tem dificuldade de cumprir as tarefas? Que aqui em casa eu peço uma tarefinha, ele não quer fazer nada. Aquilo que eu te falei, a minha escola era a escola da linha frenetiana. Todas as crianças tinham tarefas, entendeu? Entornou o suco na mesa, ela já tinha um paninho ali, ele vai e seca. Ah, secou igual o nariz. Eu tinha uma servente que falou bem assim uma vez para mim. Ah, não sei para que a criança tá limpando. Eu tô aqui e depois me dá maior trabalho que limpa igual o nariz. Chamei ela e falei assim, olha, a segunda vez que você se dirigir a mim, você vai pra rua. Sabe por quê? Porque é o meu trabalho educacional. Nesse eu não quero que você se meta. E depois, se ele limpasse limpinho mesmo, não teria emprego para você, minha filha. Eu não quero você com esses comentários absurdos de jeito nenhum. Dei-lhe um pito mesmo. Ela ficou comigo muito tempo, mas aí eu tive um tratamento bem, ela lá e eu cá. Porque eu não sou assim, eu sou de tratar todo mundo assim, com maior liberdade. Mas aí ela não mereceu minha liberdade, então eu tinha que ser congelada, né? Como orientar a família sem gerar medo ou culpa? Olha, o papel da escola não é dizer assim, mãe da Ana Clara, olha, a Ana Clara, ela tem dislexia, ela tem atraso na fala. Professor nenhum pode falar isso, não interessa se ele fez pedagogia, não interessa, ele não estudou o suficiente para falar isso. Atraso da fala não é função do professor.
esse professor tem a obrigação de levar para a orientadora educacional. A orientadora educacional chama a mãe e diz que o ideal seria fazer um laudo com uma fonoaudióloga. Entendeu? Dá a César o que é de César. Então não tem essa, o psicopedagogo se meter nisso, naquilo. Quando vem uma criança para mim e eu tenho que fazer um diagnóstico, que são 10 sessões, às vezes na metade eu já sei tudo, né? Porque eu trabalho há 30 anos, mas eu tenho que seguir a ética, né? Aí 10 sessões. Aí eu digo, mãe, vai precisar de uma fono, quer que eu indique? Aí eu já tenho. Eu não me meto, eu digo, quer que eu indique? Tem a fono, vai precisar do psicólogo, tá? E se quiser continuar com a terapia da psicopedagogia, eu estou aqui, que eu também sou neuropsicopedagoga. Então eu posso atuar nesses campos, fazer até os 2 serviços com uma coisa só, né? Para desenvolver a parte cognitiva, né? O atraso que está ali na dificuldade da aprendizagem é de uma equipe multidisciplinar. Aqui no Instituto IDEL eu tenho uma equipe multidisciplinar, tenho mais de um psicólogo, tenho fono, sabe? Tenho terapeuta ocupacional, tenho tudo. Porque quando é um combo de dificuldade, a gente cuida de uma vez só, é mais rápido. Às vezes os pais não têm condição de pagar, tem isso também. Então, quando é público, o público, mesmo os profissionais sendo maravilhosos, que eu conheço vários, mas aí, às vezes, numa hora eles têm que atender 5, 8 crianças. É um absurdo. Enquanto nós atendemos 50 minutos, né? Às vezes não ficamos 50 minutos com a criança. Ficamos 30 minutos com a criança e 20 minutos com os pais, dando orientação aos pais, tá? Então, como orientar a família sem gerar medo ou culpa? Então, não existe isso, não pode gerar medo nem culpa. O casal, quando é chamado à escola, é chamado porque se observou coisas ali importantes. Então, as mães, elas são mais compreensivas e aceitam melhor quando a gente leva uma dificuldade ali observada. O pai, ele entra em estado de negação. Eu, quando faço diagnóstico de TA, porque envolve outros profissionais, mas eles vêm para cá, atrás de mim, né? Aí, às vezes, eu digo, procura primeiro o neuropediatra, já procurou a psicóloga, porque o psicopedagogo é o último da linha. Mas, como você é muito conhecida, as pessoas mandam tudo para você, né? Agora mesmo eu estou para fazer uma avaliação diagnóstica de uma pessoa de 38 anos, acredite se quiser, sobre TDAH. Entenderam? E depois para eu ficar fazendo terapia. Então, tem essas questões, né? As pessoas pensam que você é milagrosa, não é? Ninguém é milagroso, a gente tem ferramentas, porque estudam muito, né? Então, qual é a dica da semana? Observe e anote. Professores e pais podem manter um pequeno diário com anotações sobre fala, atenção, interação e brincadeiras da criança. Isso ajuda a perceber avanços e dificuldades ao longo do tempo. Se vocês observarem seus filhos pegando brinquedo, pegando um objeto qualquer, né? Vai pegar esse mouse aqui e vai dizer, ai, que bonequinha bonitinha. Não corrija não, ele está dramatizando. Nossa, ele está dramatizando. Se pegar sua cadeira e virar, imitar o motorista, imitar outra coisa, um avião, um jato, deixa. Isso é dramatização. Então, quando a mãe corta o barato, por exemplo, seja professor, seja mãe, a criança, ai, faz uma abelha para mim. Aí o pai vai lá, faz a abelha. A criança se sente altamente frustrada. Por quê? Porque ela ainda não tem essa habilidade nem competência de acordo com a idade, porque de 0 a 5 não tem mesmo. E ali, o que vai acontecer? A criança fica frustrada quando a representação de uma abelha foram 2 bolotas imitando a asa. Imitou a asa. E o resto, Lourdes? O resto ficou no imaginário dela. Vocês entenderam? Entendeu? Eu ministro curso de interpretação do desenho infantil, então, por favor, respeitem.
Professores, profissionais, não desenhem para os seus alunos. Não desenhe, seja ele nem o pai. Não pratique. Isso eu digo que é um crime. Não pratiquem isso, não façam isso, tá? Deixa eles fazerem a garatuja dele e dizer que é o carro, que é o boi, que é o cachorrinho dele, entendeu? Que é até você, né? Eu me lembro em escolas, Dia das Mães, a linha Frenê, né? Tudo é feito pela criança. Esse negócio de mandar fazer um monte de coisa chique. Coisa chique a mãe vai na loja e compra, gente. Não tem graça. O que tem graça é o feito pela criança dentro daquela faixa etária. E ali, eu orientei, os professores escolheram fazer assim, uma moldura imitando uma casinha de palito de picolé. Todas vocês devem conhecer isso. É tipo uma casinha assim, faz palito de picolés. E ali no meio era para colar o desenho da mamãe, que era pro Dia das Mães. E várias crianças de 4 anos desenharam as mães assim, um círculo, entendeu? E aí eu lembro, meus filhos, um dos meus filhos tinha 4 anos. E a professora falou assim para mim: você não vai gostar do seu quadro. Eu digo: eu vou gostar sim. Ah, você não vai gostar, nem vou te mostrar. Eu digo: pode mostrar ou não mostrar, porque eu estou na condição agora de mãe, né? Não sou a diretora, sou mãe. Você está falando comigo do assunto do desenho da minha filha. Aí ela pegou, falou: ah, eu não gostei, vou mandar ela fazer outro. Quando ela me mostrou, era assim, uma roda moinho. E eu vou contar para vocês por que eu trouxe isso. E ali eu falei: não mande ela desenhar de novo, isso é o desenho dela e acabou. Cola lá e sou eu aí. Em algum lugar eu estou. Tudo bem. Chegou o Dia das Mães, aí eu recebi um presente, enrolado papel celofane, né? Lacinho. Depois eu sentei com ela e falei assim: nossa, eu tô bonita, né? Eu sou esse monte, assim, né? Circulando. Ela falou: não, mãe, você não é esse aí que eu desenhei, não, mãe. É que você tá lá no final. Você trabalha muito. Acredita nisso? Essa denúncia que minha filha fez. Eu era diretora de 2 escolas, que eu dava aula na faculdade, e eu tinha minha escola e era sócia de outra. Era a louca da educação. E às vezes ainda saía para dar palestra em outro estado. E com aquilo, a partir daquele dia, eu comecei a refletir. Larguei essa escola que eu era diretora, lógico, cumpri o final do ano, porque jamais eu larguei nada no meio. Aí eu falei: ó, arruma outra pessoa, eu fico com você até o final do ano. E as pessoas: não quero. Eu digo: não, eu preciso. Aí contei a história. Eu falei: não. Mesmo eles ficando o dia inteiro na escola, eles querem me ver na escola. Então, na hora do almoço eu estava na escola, na hora da janta eu estava na escola, porque a gente dava janta, né? E eu estava junto. Eu trabalhava assim, um dia de manhã botava na escola e voltava na hora do almoço. À tarde, no dia seguinte, eu ia para outra escola. Eu não ficava ausente da minha escola, não, era assim, porque eu trabalhava como diretora, assim, uma manhã e uma tarde em cada escola só, tá? Então, e aquilo me fez refletir. É por isso que eu digo para vocês: decodificar o que é o rabisco, porque eu tive isso, né? E outra coisa, a professora da minha filha nessa época, ela já partiu, ela era assim, obesa, muito obesa, uma filha de italiano, muito obesa, uma pessoa hiper carinhosa. E ali, toda vez que a professora pedia assim: ah, quem quer desenhar a mamãe? Aí a minha filha desenhava, aí ela falava assim: o que é que sua mãe é, fulana? Não vou falar o nome dos meus filhos aqui, né? Aí ela falava assim: minha mãe é gorda, é alta, eu sou tampinha e sou magra, nunca fui gorda, né? Aí, o que acontecia aquilo? Hoje eu também tenho outras profissões, sou psicanalista. E simplesmente minha filha projetava a professora em mim, porque aquela pessoa alta e gorda era a professora dela, não era eu. Eu tenho menos de 1,5 m, entendeu? Hoje eu tenho 51 quilos, mas naquela época eu tinha menos ainda. Eu pesava 45 quilos, entendeu? Então, olha como a criança projeta, gente. Aí o pai acha que aquilo, né?
As crianças de pais separados, eles desenham o tempo todo. Ela no meio, a mãe no lado e do outro, e ela esticando uma mão para cada um. Aquilo ali é o desejo de ter os pais presentes, os dois juntos. É a falta, entenderam? Então tem muita coisa que a gente não sabe, né? Então, quando eu pego uma criança, a primeira coisa eu peço para ele, quer desenhar aqui? Desenha. Vou desenhar o quê? Eu digo, o que você quiser. Não é assim, não é pedir o que ele quer. E o que você quiser, ele vai trazer aquilo que tu está esperando, vai trazer o pai, a mãe, vai trazer ele na escola, vai trazer o dia a dia dele, vai trazer se for período de férias. Eles falam tudo através do desenho, então valorizem. Então aqui, quando olhamos cedo para os sinais, abrimos caminho para grandes conquistas. Por hoje é só, lembrando a vocês que eu preciso de ajuda. Por gentileza, compartilhem com quem precisa ter um pouquinho desse meu conhecimento. Deixem seu like, pode fazer comentário, pode fazer perguntas. Se alguém quiser depois, eu deixo disponível. Não vou responder de imediato, não tenho esse tempo, não posso me comprometer, mas que eu vou responder, eu vou, tá? Então, lembrando, toda terça-feira, no decorrer de 3 meses, né, com 12 temporadas, tendo a primeira hoje, nós vamos falar dessa parte, tá? Que é a dificuldade de aprendizagem de 0 a 5 anos. Fique com Deus, gratidão a quem me assistir e não se esqueçam, valorizem os seus pequeninos, fiquem de olhos abertos e não desmereça, não trate eles como se fosse uma caixa vazia. Eles não são caixa vazia. Aproveite a inteligência que eles têm, tá? Então até a próxima terça-feira.